Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, não é isso? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas online. É, Começando, não é isso? O que é esse metabolismo energético? É o nosso assunto, tá certo? No livro de vocês de biologia, metabolismo energético. Metabolismo é justamente a transformação química, certo? É a transformação das substâncias, certo? De alimentos, tá? Em energia que necessitamos para o nosso organismo. Exemplo, ao consumir uma fruta, uma verdura, ela vai chegar do mesmo jeito no nosso estômago? Não, ela precisa passar por um metabolismo, ela precisa passar por uma transformação, tá certo? Então, metabolismo é a transformação, tá certo? De uma substância em outra substância nutritiva, ok? Aí, vamos lá, metabolismo energético. Como eu falei anteriormente, todas as células elas participam dessas reações químicas, certo? Existem dois tipos de reação, o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo ocorre quando ocorre a decomposição, ocorre o desmonte, certo? No caso, da cadeia do alimento em si, e após essa transformação ela libera energia. Já o anabolismo é, desculpa aí. É que são formadas moléculas complexas a partir de outras moléculas simples. Então, as moléculas complexas são formadas a partir de uma molécula simples, com absorção de energia. Enquanto o catabolismo libera a energia, o anabolismo ela vai o que? Absorver a energia, tá certo? Reações de oxirredução, certo? O que são essas reações de oxirredução? As reações químicas, no caso, que vão envolver os elétrons, que é a transferência de elétrons, tá certo? No caso de elétrons entre as reações participantes, são chamadas de reações de oxirredução. Então, a partir do momento que há transferência de elétrons de uma substância para outra, de uma célula para outra, certo? Chama-se oxirredução, porque ela transferiu elétrons de uma célula a outra. Então, essa transferência de elétrons, que é essa transferência dessa carga, certo? É chamada de oxirredução. Isso ocorre quando uma espécie química perde elétrons, diz que sofreu uma oxidação. Então, enquanto ele transfere, oxirredução. E quando esse elétron ele vai perdendo, essa célula vai perdendo elétrons, ocorreu uma oxidação, tá certo? É bem diferente um do outro. Enquanto se ganha um ou mais elétrons, a espécie sofreu uma redução. Então, oxirredução, transferência de elétrons de célula a célula. Quando há perda de elétrons, uma oxidação, e quando há uma redução é quando a célula ganha um ou mais elétrons, ok? Quando eu digo elétrons, pessoal, eu estou falando de cargas, ok? As reações de oxirredução ela ocorrem da seguinte maneira, que no caso elas estão presentes, né, em situações no nosso dia a dia, como indústrias siderúrgicas, no processo da nossa respiração, certo? A partir do momento que a gente respira, ocorre um processo de oxirredução que a gente está transferindo, certo? Célula a célula, o oxigênio que nosso organismo necessita para a nossa sobrevivência. A fotossíntese também é uma maneira de oxirredução. Pilhas, baterias, equipamentos elétricos, processo de corrosão, ferrugem, entre outros, tá? A ATP. Gente, o que significa ATP? ATP é adenosina trifosfato, certo? Trifosfato. A ATP é uma reserva de energia no nosso organismo. Então, a partir do momento que nos alimentamos, certo? A gente tem essa reserva, nós temos essa reserva de energia, tá? Ela é guardada, ela é armazenada à medida que a gente vai precisando dessa energia, a gente vai transferindo para o nosso organismo, certo? Então, a ATP, a adenosina trifosfato, é a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos, certo? A maior parte da energia química que os organismos necessitam para a sua realização, ok? Os produtos finais da hidrólise da água de uma molécula de ATP são ADP, que é a adenosina difosfato,
certo? O fosfato e a energia. Então, na realidade, a ATP, ela é a formação da ADP, que é a adenosina difosfato, mais uma molécula de fosfato, mais a energia. Aí se forma a ATP. A ATP, que é a adenosina trifosfato, porque ela tem 3 fósforos, tá? Ela tem a função de armazenar toda a energia que nós necessitamos durante a nossa vida. A partir do momento que nos alimentamos, esse alimento ele vai ser transformado em energia e essa energia ela vai ser guardada, ela vai ser armazenada e ela vai ser distribuída à medida que nosso organismo ela vai precisando, tá? Então a ATP nada mais é do que um reservatório de energia, ok? A molécula de ADP é muito parecida com a de ATP, certo? Só que a diferença é que nela há 2 fosfatos e na ATP são 3, ok? Aqui, ó, mostra, tá vendo? Ó? A ATP, 3 fosfato e a ADP, 2, ok? Beleza? Voltando aqui, ATP, 2, certo? Qual o papel do ATP, dessa adenosina trifosfato? Ela é fundamental para a célula, pois ela fornece energia que necessitamos, foi o que eu acabei de falar. A energia que precisamos para realizar nossas atividades, tá? A respiração é necessária energia, a digestão é necessária energia. Então, tudo isso aí, meu coração batendo é necessária energia, pensar, tudo, tá? É necessário que tenha essa energia. E onde essa energia vai ser armazenada? Justamente nesse ATP, ok? Aqui tem uma observaçãozinha, vale salientar que o ATP não é apenas funcionar como uma moeda de energia, pois ela também é capaz de doar grupo de fosfato para outras moléculas. Além de ela ser um reservatório de energia, ela pode doar esse fósforo que ela tem na sua molécula, que são 3, para outras, ok? Respiração celular aeróbia. O que é uma respiração celular aeróbia? Aeróbia é aquela que precisa de oxigênio. A anaeróbia é aquela que não necessita do oxigênio, tá? Então, a maioria dos seres vivos, como animais, vegetais, eles têm a respiração aeróbia. Eles necessitam do oxigênio para a sua sobrevivência. Diferente das bactérias, que são seres vivos também, mas a respiração dele é anaeróbia, por meio de fermentação, tá? Então, vamos lá. A respiração celular aeróbia, ela necessita de oxigênio para a sua sobrevivência, certo? Para a respiração celular, ele utiliza esse oxigênio de célula a célula, e esse oxigênio, quando ele é absorvido pela célula, ele libera o gás carbônico, que é liberado para o meio externo, e daí há essa troca com as plantas, né? Isso que ela vai transformar esse gás carbônico que ele absorveu durante a nossa inspiração, quer dizer, expiração, que é a eliminação desse gás carbônico, e vai transformar em oxigênio e a gente vai inspirar esse oxigênio que necessitamos. Aí o processo é a respiração aeróbia, porque é um tipo de respiração que é necessário que se tenha o oxigênio. A nossa espécie mesmo é de suma importância, tá? Sem oxigênio não haveria vida, ok? Até porque, gente, os seres autótrofos mesmo, aquele que produz seu próprio alimento, como as plantas, ele necessita desse oxigênio também para transformar ele em glicose, tá certo? Essa glicose é justamente o açúcar que a planta necessita para a sua sobrevivência. É uma fonte de energia para essa planta, ok? Obtenção de energia por meio da glicose. A respiração aeróbia, ela produz, como eu falei para vocês, a energia, né? Isso é um tipo de respiração produzida pelo oxigênio e ela necessita de energia, certo? Só que essa energia, ela vai ser transformada em glicose na planta e ela vai ser liberada em 2 fases, ok? A fase anaeróbia ou glicólise, que a anaeróbia é aquela que não precisa do oxigênio, certo? Isso acontece muito no citosol. No citosol é justamente a parte líquida da célula, tá? E a fase aeróbia, que é aquela fase que necessita do oxigênio para a sua respiração. Exemplo mesmo são as mitocôndrias. As mitocôndrias mesmo, ó, certo? É um tipo de respiração que necessita do oxigênio. Só está presente em células eucariontes, que são as células animais e vegetais. Células procariontes, pessoal, não tem oxigênio, tá? Não tem, ok? Ela faz o processo por fermentação. Então, consequentemente, ela não vai ter essa mitocôndria, beleza? Fase anaeróbia ou glicólise também. A glicose é um processo também anaeróbio, é um processo que ela não precisa do oxigênio para a sua respiração. Ela ocasiona a degradação da glicose, que é justamente o carbono 6, o hidrogênio 12 e o oxigênio 6, tá?
Nesse tipo de via metabólica, ocorre o citoplasma das células de todos os seres vivos. Aí acontece uma formação do ácido pirúvico, certo? Que é o C3H4O3 e de moléculas de ATP. Então, uma molécula de glicose degradada no processo anaeróbio, ele forma o ácido pirúvico e moléculas de ATP na sua respiração, já que ela não necessita do oxigênio, tá? Ela tem um gás carbônico, certo? Essa glicose é uma molécula que vai ser obtida através de quê? De uma alimentação ou então de uma degradação desse glicogênio. Esse glicogênio é um processo de energia que é armazenado no nosso corpo, é de suma importância, tá? Esse processo que eu acabei de citar é justamente o processo com gasto de energia, com gasto de ATP, certo? Que ocorre, no caso, se houve a degradação do glicogênio na célula, houve gasto de energia, e se ocorreu gasto de energia, ocorreu gasto de ATP, porque a ATP é justamente a reserva de energia que nós necessitamos, tá? E a fase aeróbia da respiração celular? A aeróbia, consequentemente, a aeróbia, ela necessita do oxigênio, diferente da anaeróbia. Ela está presente em animais, plantas, fungos e em seres eucariontes, tá? Ela não está presente nas bactérias, porque as bactérias são procariontes, beleza? E também nelas tem a organela chamada de mitocôndrias, porque a mitocôndria ela só está presente em seres que têm esse oxigênio, que necessitam desse oxigênio e serve também como fonte de energia. Em seguida, nós temos o ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, ele faz parte da respiração celular, da respiração da nossa célula, certo? Ela também necessita desse oxigênio para a sua respiração, ok? Estão presentes na maioria das células eucariontes, que é aquelas que precisam de oxigênio, e em algumas células procariontes, tá certo? Esse processo aí ocorre também uma degradação de uma molécula orgânica, que é justamente o resultando em um gás carbônico, que no caso a água e a energia, como produtores finais desse processo, tá? Essa energia ela vai ser utilizada em diversas reações que vão ocorrer nas células. Então, o ciclo de Krebs ele ocorre bastante nas células, no processo de respiração celular. Então, quando a célula está respirando, ocorre o ciclo de Krebs, porque o ciclo de Krebs ele ocorre na presença desse oxigênio, tá? Então, ela vai degradando, a partir do momento que ela vai degradando, ela vai resultando em outros gases. No caso, ela vai absorvendo o oxigênio, e à medida que ela absorve, ele vai transformando aquele oxigênio que a célula necessita e vai eliminando o gás carbônico, a água, certo? E todos os produtos finais, como a energia dessa célula, tá certo? Então, a partir que ela absorve, ela depois vai eliminando tudo aquilo que ela não necessita, tá? Ela elimina para o meio externo, ok? Outros processos de obtenção de energia. Temos aí a respiração anaeróbia, que no caso trata de uma respiração que ela não necessita do oxigênio, e sim, ocorre a fermentação, porque é com gás carbônico, certo? A fermentação é um processo químico com a ausência desse oxigênio e ocorre em alguns fungos e bactérias, tá certo? É um meio de transformação de energia delas, já que ela não tem oxigênio, então ela vai justamente transformar por esse processo chamado de fermentação. A fermentação, existe a fermentação alcoólica, tá? A fermentação alcoólica é as leveduras, algumas bactérias que fermentam esses açúcares. No caso, eles produzem o álcool etílico e também produzem o gás carbônico. Esse tipo de fermentação alcoólica ele é usado justamente em diversos micro-organismos. Um deles é o fungo de cerveja, certo? E o homem também utiliza o álcool etílico em bebidas alcoólicas, como aqui, ó. Vinhos, cervejas e cachaças. E o gás carbônico desse álcool etílico também é justamente na fabricação do pão, certo? De massas, de forma geral, que precisam inchar, tá certo? Já o ácido lático, o que é o ácido lático e a produção de alimentos, certo? O ácido lático, pessoal, é justamente está presente no nosso músculo, certo? Ele pode gerar essas unidades de ATP e continuar com a sua atividade. Exemplo, eu vou fazer uma atividade física e a partir do momento que eu faço uma atividade física e eu não faço um alongamento antes, justamente para que meu músculo ele vá se adaptando e mandando oxigênio suficiente para que tenha energia, para que o oxigênio possa circular de maneira correta naquela atividade, certo? Ele pode justamente acontecer esse processo aqui, ó, de ácido lático,
pouca ATP, certo? Nesse movimento. Pouca ATP, no caso, pouca energia, certo? Porque não foi alongado antes. Então, assim, eu posso sofrer câimbras ou fadiga muscular, tá certo? Então, é o seguinte, esse ácido lático permite ao músculo gerar unidade de ATP, que é justamente essa energia, tá? E assim continuar com a sua atividade. Mas, ao longo do tempo, aparece a fadiga muscular. Ok, você de tanto fazer aquela atividade ou você não alongou antes, tá? Em poucas palavras, enquanto tem maior capacidade de transportar oxigênio até os músculos e quanto mais eficiente se utiliza o oxigênio, é obtido maior tempo de atividade muscular sem fadiga. Então, a partir do momento que eu alonguei, que eu trabalhei o músculo, que o músculo obteve ATP, e o oxigênio na célula, produzindo junto o ácido lático, eu não vou sofrer fadiga muscular, tá certo? Porque eu alonguei, porque eu ativei esse meu músculo. Mas caso eu não faça esse meio de alongamento e eu force bastante pelo movimento, ele pode acontecer sim uma fadiga muscular, que é justamente uma quantidade pouca de oxigênio, certo? Naquele músculo e fazendo com que haja fadiga ou até mesmo uma cãibra, beleza? Bactérias anaeróbias também são produtoras desse ácido lático, certo? São utilizadas na produção de iogurtes, coalhadas, queijos, manteigas, entre outros, tá? Tudo que é derivado do leite também. Carnes curadas, que carnes são essas? Que é o salame, tá? E outros embutidos, como produtos enlatados também, tá? Alimentos que tenham conserva, é necessário esse tipo de bactérias anaeróbias. A gente deve ter até cuidado em relação a desses produtos enlatados, porque eles são justamente produtos que têm essa conserva, ela pode ter essa grande quantidade de bactérias para conservar o alimento e com o tempo essa bactéria se reproduzir e o produto, ó, inchar. É até perigoso, tá? Consumir esse tipo de produto, jogar. Se vocês verem o produto que está estufado, os produtos enlatados, não consuma, tá? É até perigoso você contrair bactérias, certo? Que não fazem bem ao nosso organismo. Então, assim, as bactérias são fundamentais no processo de conservação dos alimentos? São, tá certo? Porque ele tem a função de conservar aquele alimento para que você possa consumir. Mas se o alimento está estufado, está dentro do prazo, não consuma, porque alguma coisa tem de errado, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto pequeno, porém um pouco complexo, né? Porque ele fala um pouquinho da parte da bioquímica, certo? Mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida a gente se vê nas aulas, tá certo? E posteriormente mandarei a atividade, beleza? Pois tchau, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.